Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Estamos dando continuidade à leitura narrada do livro de Gênesis. No último capítulo, vimos Jacó se despedindo de Labão e seguindo seu caminho de volta à terra prometida, com sua família e seus bens. Agora, a partir do capítulo 32, vamos acompanhar o emocionante reencontro com Esaú e os grandes acontecimentos que marcaram a vida de Jacó até José no Egito. Então já se inscreva no canal, ative o sininho e acompanhe essa jornada conosco. Vamos juntos. Gênesis 32, versículos de 1 a 32. Jacó também seguiu o seu caminho, e anjos de Deus vieram ao encontro dele. Quando Jacó os viu, disse: "Este é o exército de Deus", e deu àquele lugar o nome de Maanaim. Jacó enviou mensageiros adiante de si, a Esaú, seu irmão, na terra de Seir, território de Edom. Deu-lhes esta ordem: "Assim falarão ao meu senhor Esaú: o seu servo Jacó manda dizer isto: morei com Labão e fiquei lá até agora. Tenho bois, jumentos, ovelhas, servos e servas. Mando dar esta notícia ao meu senhor, para alcançar favor diante de você." Os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: "Fomos até o seu irmão Esaú. Também ele vem de encontro ao Senhor, e 400 homens com ele." Então Jacó teve muito medo e ficou aflito. Dividiu em 2 grupos o povo que estava com ele, e também as ovelhas, os bois e os camelos. Pois dizia: se Esaú vier a um grupo e o ferir, o outro grupo poderá escapar. E Jacó orou: "Ó Deus de meu pai Abraão, e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para a sua parentela, e eu farei que você seja feliz. Sou indigno de todas as bondades e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, porque com apenas o meu cajado atravessei este Jordão. Já agora sou 2 bandos. Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque tenho medo dele, para que não venha matar a mim e as mães com os filhos. Pois tu mesmo disseste: certamente eu farei com que você seja muito feliz e multiplicarei a sua descendência como a areia do mar, que não se pode contar, de tão numerosa que é." Jacó passou a noite ali e separou do que tinha, para oferecer de presente a Esaú, seu irmão, 200 cabras e 20 bodes, 200 ovelhas e 20 carneiros, 30 camelas de leite com suas crias, 40 vacas e 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Entregou-os a seus servos, cada rebanho à parte, e disse-lhes: passem adiante de mim e deixem espaço entre um rebanho e outro. Ao primeiro deu ordem, dizendo: quando Esaú, meu irmão, encontrar você e lhe perguntar: de quem você é, para onde vai, e de quem são estes rebanhos que vão adiante de você, então você dirá: são de seu servo Jacó. É presente que envia a meu senhor Esaú, e eis que o próprio Jacó também vem vindo atrás de nós. Deu a mesma ordem ao segundo, ao terceiro e a todos os que iam atrás daqueles rebanhos. Assim falarão a Esaú, quando o encontrarem. Digam também: eis que o seu servo Jacó vem vindo atrás de nós. Pois dizia consigo mesmo: aplacarei a ira dele com o presente que vai adiante de mim. Depois o verei. Talvez ele me aceite. Assim o presente passou adiante dele. Ele, porém, ficou aquela noite no arraial. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val do Jaboque. Tomou-os e fez com que passassem o ribeiro. Fez passar também tudo o que possuía. Jacó ficou sozinho, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. O homem disse: deixe-me ir, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu: não o deixarei ir, se você não me abençoar. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: Jacó. Então o homem disse: o seu nome não será mais Jacó, e sim Israel,
porque você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó pediu: peço-te que digas o teu nome. Mas o homem respondeu: porque você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, até hoje, os filhos de Israel não comem o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocara na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Gênesis 33, versículos de 1 a 20. Jacó levantou os olhos e viu que Esaú vinha, e com ele 400 homens. Então dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as 2 servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou adiante deles, e aproximando-se de seu irmão, inclinou-se 7 vezes até o chão. Então Esaú correu-lhe ao encontro, abraçou-o, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E eles choraram. Quando Esaú levantou os olhos, viu as mulheres e os filhos, e perguntou: quem são estes contigo? Jacó respondeu: são os filhos que Deus, por favor, deu a este teu servo. Então as servas se aproximaram, elas e seus filhos, e se inclinaram. Lia também se aproximou com seus filhos, e eles se inclinaram. Depois chegaram José e Raquel, e se inclinaram. Esaú perguntou: que você pretende com todos estes bandos que encontrei? Jacó respondeu: alcançar favor aos olhos do meu senhor. Esaú disse: eu tenho bastante, meu irmão. Fique com o que é seu. Mas Jacó insistiu: não recuse se alcancei favor diante de você. Peço que aceite este presente da minha mão, porque vi o seu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. E você se agradou de mim. Aceite o presente que eu trouxe, porque Deus tem sido generoso comigo, e tenho de tudo. E tanto insistiu que Esaú o aceitou. Então Esaú disse: vamos partir e caminhar juntos. Jacó respondeu: meu senhor sabe que os filhos são tenros, e que tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forem forçados a andar demais, morrerão todos em um só dia. Que o meu senhor siga adiante de seu servo. Eu irei devagar, no passo do gado que me precede e no passo dos meninos, até que chegue ao meu senhor em Seir. Esaú disse: deixe comigo ao menos parte da gente que vem comigo. Jacó respondeu: para que isso? Basta que eu alcance favor aos olhos do meu senhor. Assim, Esaú voltou naquele dia pelo seu caminho a Seir. Jacó, porém, seguiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez cabanas para o seu gado. Por isso chamou aquele lugar Sucote. Depois, Jacó chegou em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. Comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, a parte do campo onde armara a sua tenda. E levantou ali um altar, e lhe deu o nome de El-Eloé Israel. Gênesis 34, versículos de 1 a 31. Diná, filha de Lia, que esta tivera de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Siquém, filho de Amor, príncipe da terra, viu-a, tomou-a, e se deitou com ela, e a humilhou. Apegou-se a Diná, filha de Jacó. Amou a moça e falou ao coração dela. Então disse a seu pai, Amor: consegue esta jovem para ser minha esposa. Jacó soube que Siquém havia desonrado Diná, mas, estando seus filhos no campo com o gado, calou-se até que viessem. Então Hamor, pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó ouviram isso, vieram do campo, e os homens ficaram entristecidos e muito irados, porque Siquém havia praticado uma loucura contra Israel, deitando-se com a filha de Jacó, o que não se deveria fazer. Hamor falou com eles, dizendo: o coração de Siquém está apaixonado por sua filha.
peço que a deem por mulher. Casem-se conosco, deem-nos as suas filhas e tomem as nossas para vocês. Habitem conosco, a terra estará diante de vocês. Morem e negociem nela, e nela adquiram propriedade. Então Siquém disse ao pai e aos irmãos da moça: que eu encontre favor aos olhos de vocês, e darei o que me pedirem. Aumentem muito o dote e o presente, e eu darei o que me pedirem. Somente me deem a jovem por mulher. Os filhos de Jacó responderam com falsidade a Siquém e a Hamor, porquanto havia desonrado Diná, sua irmã. Disseram-lhes: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem não circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Somente com esta condição consentiremos, que vocês se tornem como nós, circuncidando todos os homens do sexo masculino. Então daremos as nossas filhas a vocês, e tomaremos as filhas de vocês para nós, e habitaremos convosco, e seremos um só povo. Mas se não nos derem ouvidos para se circuncidarem, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Suas palavras agradaram a Hamor e a Siquém. O jovem não tardou em fazer isto, porque amava a filha de Jacó. Era o mais respeitado da casa de seu pai. Hamor e Siquém foram à porta da cidade e falaram aos homens da cidade, dizendo: estes homens são pacíficos. Deixem que habitem nesta terra e nela negociem, pois eis que a terra é bastante larga diante deles. Tomaremos as filhas deles por mulheres e lhes daremos as nossas. Mas somente consentirão em habitar conosco, para que sejamos um só povo, se todos os homens entre nós forem circuncidados, como eles o são. O gado deles, os bens e todos os animais deles não seriam nossos? Somente concordemos com eles, e habitarão conosco. E todos os que saíam pela porta da cidade deram ouvidos a Hamor e a seu filho Siquém, e todos os homens foram circuncidados. Ao terceiro dia, quando os homens estavam com dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram inesperadamente na cidade, e mataram todos os homens. Mataram também a fio de espada Hamor e Siquém, e tiraram Diná da casa de Siquém, e saíram. Vieram os filhos de Jacó sobre os mortos, e saquearam a cidade, porque haviam desonrado sua irmã. Tomaram ovelhas, bois, jumentos, e tudo o que havia na cidade e no campo. E toda a riqueza, e todos os filhos e mulheres, levaram como cativos, e saquearam tudo o que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e a Levi: vocês me causaram problemas, tornando-me abominável entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus. Sendo eu pouco numeroso, eles se ajuntarão contra mim e me atacarão. Serei destruído, eu e a minha casa. Mas eles responderam: devia ele tratar a nossa irmã como uma prostituta? Gênesis 35, versículos de 1 a 29. Deus disse a Jacó: levante-se, suba a Betel e habite ali. Faça um altar ao Deus que lhe apareceu, quando você fugia da presença de Esaú, seu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos os que com ele estavam: joguem fora os deuses estrangeiros que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos subir a Betel. Ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que esteve comigo no caminho por onde andei. Eles entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham e os brincos que estavam nas suas orelhas. Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Partiram, e o terror de Deus caiu sobre as cidades ao redor deles, de modo que não perseguiram os filhos de Jacó. Jacó chegou à Luz, que está na terra de Canaã. Esta é Betel. Ele e todo o povo que com ele estava.
Edificou ali um altar e chamou aquele lugar de El-Betel, porque ali Deus havia se manifestado a ele quando fugia da presença do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho. Por isso foi chamado de Carvalho do Pranto. Quando Jacó voltou de Padã-Arã, Deus lhe apareceu outra vez e o abençoou. Deus disse: "O seu nome é Jacó, mas já não se chamará Jacó, e sim Israel será o seu nome." E lhe deu o nome de Israel. Disse-lhe mais: "Eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fecundo e multiplique-se. Uma nação e muitas nações sairão de você, e reis procederão de você. A terra que dei a Abraão e a Isaque, eu a darei a você, e depois de você, a sua descendência." E Deus se retirou dele, do lugar onde lhe falara. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar onde Deus tinha falado com ele. Derramou sobre ela uma libação e derramou azeite. Jacó deu ao lugar onde Deus lhe falara o nome de Betel. Eles partiram de Betel. Quando ainda havia pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz e sofreu muito no parto. Quando estava com as dores, disse-lhe a parteira: "Não tenha medo, pois este também é filho seu." Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas o pai lhe chamou Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre o seu túmulo. Essa é a coluna do túmulo de Raquel, que existe até hoje. Então Israel seguiu viagem e armou a sua tenda além de Migdal-Éder. Enquanto Israel morava naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel soube disso. Eram 12 os filhos de Jacó. Os filhos de Lia: Ruben, o primogênito, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. Os filhos de Bila, serva de Raquel: Dan e Naftali. Os filhos de Zilpa, serva de Lia: Gade e Azer. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebrom, onde Abraão e Isaque tinham habitado como peregrinos. Foram os dias de Isaque 180 anos. Isaque expirou, morreu e foi reunido a seu povo, velho e cheio de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Gênesis 36, versículos de 1 a 43. São estas as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú tomou suas mulheres entre as filhas de Canaã: Ada, filha de Elom, o Hitita; Oolibama, filha de Aná, filha de Zibeão, o Eveu; e Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada deu a Esaú Elifaz, Basemate lhe deu Reuel, e Oolibama lhe deu Jeus, Jalão e Corá. Estes são os filhos de Esaú, que lhe nasceram na terra de Canaã. Esaú levou suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e todas as pessoas da sua casa, e o seu gado, e todos os seus animais, e todos os bens que havia adquirido na terra de Canaã, e foi para outra terra, apartando-se de seu irmão Jacó, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra das peregrinações deles não os podia sustentar, por causa dos seus rebanhos. Esaú habitou no monte Seir. Esaú é Edom. Gênesis capítulo 37, versículos de 1 a 36. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no
e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais, pois lhes disse: ouvi por favor este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodearam e se inclinaram diante do meu. Então lhe disseram seus irmãos: você quer por acaso reinar sobre nós? Ou quer dominar sobre nós? E tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho. O sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando o contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu-o o pai e lhe disse: que sonho é esse que você teve? Acaso viremos eu, sua mãe e seus irmãos a nos inclinarmos até o chão diante de você? Seus irmãos tinham ciúmes dele. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. Foram, pois, seus irmãos apacentar o rebanho do pai em Siquém. Disse Israel a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha cá, pois vou enviar você até eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Jacó lhe disse: vá, por favor, e veja se seus irmãos estão bem, e se o rebanho vai bem, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou José, que andava perdido pelo campo, e lhe perguntou: que procura você? Ele respondeu: procuro os meus irmãos. Diga-me, por favor, onde eles apacentam o rebanho. O homem disse: eles já foram daqui, porque eu os ouvi dizer: vamos para Dotã. Então José seguiu atrás dos seus irmãos e os encontrou em Dotã. De longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa destas cisternas, e diremos: um animal selvagem o devorou, e veremos em que lhe darão os sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, dizendo: não lhe tiremos a vida. E mais lhes disse: não lhe derramem sangue, lancem-no nesta cisterna, aqui no deserto, mas não lhe ponham a mão. Isso disse para livrá-lo deles, a fim de o restituir a seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, tiraram-lhe a túnica talar de mangas compridas que trazia, e tomando-o, lançaram-no na cisterna. A cisterna, porém, estava vazia, sem água. Depois, sentaram-se para comer pão. Levantaram os olhos e viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e encobrir o seu sangue? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas, e não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. Passando, pois, os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram da cisterna, e o venderam por 20 moedas de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Mas Ruben, voltando à cisterna, eis que José não estava ali. Então rasgou as suas roupas. E voltando a seus irmãos, disse: o menino não está mais lá, e eu, aonde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram a túnica com sangue. Depois enviaram a túnica talar de mangas compridas, mandando levá-la a seu pai e dizendo: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, pôs pano de saco sobre os lombos e lamentou seu filho por muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar, mas ele recusou ser consolado, dizendo: chorando, descerei a meu filho até a sepultura.
E de fato seu pai chorou por ele. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Gênesis capítulo 38, versículos de 1 a 30. Naquele tempo, Judá desceu de entre seus irmãos e se hospedou na casa de um homem de Adulão, chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu, chamado Sua. Ele a tomou por mulher e a possuiu. Ela concebeu e deu à luz um filho, e ele o chamou de Er. Tornou a conceber e deu à luz outro filho, a quem deu o nome de Onã. Ainda concebeu e deu à luz outro filho, e lhe deu o nome de Selá. Ele estava em Quezibe, quando ela o teve. Judá tomou uma mulher para Er, seu primogênito. O nome dela era Tamar. Mas Er, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: Una-se à mulher de seu irmão. Cumpra a obrigação de cunhado e suscite descendência a seu irmão. Onã, porém, sabia que o filho não seria dele, e todas as vezes que se deitava com a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. O que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então Judá disse a Tamar, sua nora: Fique viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça, porque disse consigo mesmo: para que não morra também este, como seus irmãos. Assim Tamar se foi e ficou na casa de seu pai. Passados muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. Passado o luto, Judá subiu aos tosquiadores de suas ovelhas, em Tímna, ele e seu amigo Ira, o adulamita. Avisaram a Tamar: Eis que o seu sogro sobe a Tímna para tosquiar as ovelhas. Então ela tirou as roupas de sua viuvez, cobriu-se com um véu, envolveu-se e se assentou à entrada de Enaim, que está no caminho de Tímna. Isso porque via que Selá já era homem, e ela não lhe fora dada por mulher. Quando Judá a viu, teve-a por prostituta, porque ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu para ela no caminho e disse: Venha, deite-se comigo, pois não sabia que era sua nora. Ela perguntou: O que você me dará para deitar-se comigo? Ele respondeu: Eu lhe mandarei um cabrito do rebanho. Ela disse: Você me dará um penhor até que o mande? Ele perguntou: Que penhor devo lhe dar? Ela respondeu: O seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os deu a ela, deitou-se com ela, e ela concebeu dele. Ela se levantou, se foi, tirou o véu de sobre si, e tornou a vestir as roupas da sua viuvez. Judá enviou o cabrito por meio do amigo adulamita, para reaver o penhor da mão da mulher. Porém, não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: Onde está a prostituta cultual que se achava junto ao caminho de Enaim? Eles responderam: Aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. Então ele voltou a Judá e disse: Não a encontrei. E também os homens do lugar disseram: Aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: Que ela fique com o que tem, para que não caiamos em descrédito. Eis que mandei este cabrito, mas você não a encontrou. Cerca de 3 meses depois disseram a Judá: Tamar, sua nora, se prostituiu, e mais: Eis que está grávida da prostituição. Então Judá disse: Tragam-na para fora, para que seja queimada. Sendo ela levada para fora, mandou dizer a seu sogro: Estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. Reconheça, por favor, de quem é este selo com o cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: Ela é mais justa do que eu, porque eu não a dei a Selá, meu filho, e nunca mais a possuiu. Ao tempo de dar à luz, havia gêmeos no ventre dela.
Durante o parto, um pôs a mão para fora. A parteira a tomou e lhe atou um fio vermelho, dizendo: Este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, eis que saiu o irmão. E ela disse: Como você abriu brecha para sair? E chamaram-lhe Pérez. Depois saiu o irmão, em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe chamaram Zerá. Gênesis capítulo 39, versículos de 1 a 23. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, e ele veio a ser homem próspero. Estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E Potifar o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Desde que o fizera mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão que comia. José era formoso de porte e de aparência. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: Deite-se comigo. Mas ele recusou e disse à mulher de seu senhor: Tenha por certo que o meu senhor não se preocupa com o que há em casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a senhora, porque é sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu que, certo dia, veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: Deite-se comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: Vejam, o meu marido nos trouxe este hebreu para escarnecer de nós. Ele entrou para deitar-se comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Ela guardou consigo a roupa dele, até que o senhor dele voltou à casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O servo hebreu que você nos trouxe entrou para escarnecer de mim, mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Tendo o Senhor ouvido as palavras de sua mulher, como lhe tinha dito, assim me fez o teu servo. Sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim ele ficou ali. O Senhor, porém, estava com José, estendeu sobre ele a sua bondade, e fez que alcançasse o favor do carcereiro. O carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo o que se devia fazer ali. E o carcereiro não se preocupava com nada do que estava nas mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava. Gênesis capítulo 40, versículos de 1 a 23. Passadas essas coisas, aconteceu que o copeiro do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus dois oficiais, o copeiro Mor e o padeiro Mor, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. O capitão da guarda pôs José como responsável por eles, e ele o servia. E por algum tempo ficaram na prisão. De noite, tiveram os dois um sonho, cada um o seu, cada sonho com a sua própria interpretação.
o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Pela manhã, quando José veio vê-los, notou que estavam turbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa de seu senhor: por que vocês estão tristes hoje? Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: por acaso não pertencem a Deus as interpretações? Contem-me o sonho, por favor. Então o copeiro mor contou o seu sonho a José e lhe disse: eis que em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira 3 ramos. Ao brotar, a sua flor saía, e os seus cachos produziam uvas maduras. A taça de Faraó estava na minha mão. Eu tomava as uvas, exprimia-as na taça de Faraó, e dava a taça na mão de Faraó. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça e o reabilitará no seu cargo. E você lhe dará o copo na própria mão, segundo o costume antigo, quando você era copeiro dele. Porém, lembre-se de mim, quando tudo correr bem com você, e peço que seja bondoso para comigo. Fale de mim a Faraó e me tire desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem no cárcere. Vendo o padeiro mor que a interpretação era boa, disse a José: também eu sonhei, e eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto, de sobre a minha cabeça. Então respondeu José: esta é a interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a sua cabeça, e você será pendurado num madeiro, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de Faraó, deu este um banquete a todos os seus oficiais. E levantou a cabeça do copeiro mor e a do padeiro mor no meio dos seus oficiais. Ao copeiro mor reabilitou no seu cargo, e este passou a dar o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro mor, porém, não se lembrou de José. Antes, se esqueceu dele. Chegamos ao fim de mais um bloco da leitura narrada de Gênesis. Hoje vimos como José foi vendido, resistiu à tentação, permaneceu fiel mesmo na prisão, e como Deus já começava a preparar o cumprimento de seus sonhos. Se esta leitura abençoou sua vida, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar com quem também precisa ouvir a palavra de Deus. Na próxima leitura, continuaremos acompanhando a trajetória de José no Egito e os grandes planos de Deus para o seu povo. Que a paz do Senhor esteja com você.